Boa noite a todos. É um privilégio enorme presidir essa mesa composta pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cuiva e pelo professor Otávio de Barros. O ministro Ricardo Vilas Boas Cuiva, membro do Superior Tribunal de Justiça, foi advogado militante, procurador do Estado de São Paulo, procurador da Fazenda Nacional e conselheiro do Conselho Administrativo da Defesa Econômica. CAD, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, mestre em Direito pela Harvard Law School, nos Estados Unidos, doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Desde logo, passo à Sua Excelência a palavra para ministrar a sua conferência acerca da regulação da inteligência artificial, que é algo que muito preocupa o mundo jurídico e que tem, nos estudos avançados do ministro, um alento para todos nós em relação a esse tema tão complexo. Ministro, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Cumprimento inicialmente o presidente do COPEDEM, desembargador Marco Vilas Boas, que eu soube hoje com um grau maior de certeza que talvez sejamos de fato primos, né? Ele traçou uma árvore genealógica dos Vilas Boas, a Lourdes, como sempre, e pela organização impecável e pelos temas sempre muito oportunos, né? Hoje à tarde tive a oportunidade de assistir a todas as apresentações e, de fato, os temas ventilados aqui, ainda que dirigidos a algum ou outro ministro do STJ, eventualmente, foram oportunos. A representante da Serasa falou, por exemplo, de litigância predatória, que é um tema que me interessa e preocupa já há muito tempo. Eu integrei um grupo de trabalho do CNJ sobre custas judiciais e assistência judiciária gratuita, que produziu, depois de audiências públicas, exemplo, debate, um monte de projetos de lei complementar que, pela primeira vez, procura exercer a competência concorrente da União para legislar sobre custas. No Brasil, desde a República, essa área é delegada inteiramente aos Estados. Chegamos até, no início da República, a ter códigos de processo civil estaduais, mas essa área nunca foi legislada pela União, o que resulta numa desuniformização muito grande, até mesmo quanto à terminologia. E, obviamente, também numa diferença muito grande do custo do processo, que, obviamente, é um dos fatores essenciais para que haja essa hiperlitigiosidade no Brasil. Quanto maior o IDH do Estado, mais barato é litigar. Quanto menor o IDH, mais caro. Pelo menos é essa avaliação que se tem. O anteprojeto procurava dar uma gramática comum, claro, preservando a autonomia dos Estados e dos tribunais, criando uma nomenclatura comum, conceitos comuns, até mesmo, por exemplo, o que é despesa, o que é custa. Não há um consenso quanto a isso, até mesmo no STJ. A gente continua debatendo isso, por incrível que pareça. E, ao mesmo tempo, também criar incentivos econômicos para a desjudicialização, evitar que todos os custos sejam incorridos de uma vez só no início, permitir o que os economistas chamam de momentos de reflexão ao longo do processo, para que as partes procurem se compor, sem que haja esse problema dos custos enterrados, dos sunk costs, como dizem os economistas. E, enfim, remodelar a maneira como são cobradas as custas, permitindo até mesmo a isenção de custas para determinados atos processuais, para evitar injustiças, e permitindo e criando um critério, uma régua objetiva para assistência judiciária gratuita. É um fato notório que isso também no Brasil tem estimulado a litigiosidade de maneira descontrolada. Agora foi criado novamente esse grupo, espero que ele tenha sucesso e que trate dessa questão. A questão também previdenciária, hoje, que foi tratada aqui, a natureza do VGBL, a natureza jurídica, investimento ou tem natureza previdenciária, também é um tema frequente nos nossos debates. E, obviamente, o rol, né, a natureza exemplificativa ou taxativa, é uma questão que tem sido objeto frequente de debate. Eu, obviamente, não queria ser repetitivo, né, ou monotemático, ao falar de regulação da inteligência artificial. No Rio, no último COPEDEM, eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, mas como eu presido
uma comissão de juristas no Senado encarregada de subsidiar a elaboração de um substitutivo no Senado aos projetos de lei aprovados na Câmara sobre regulação artificial. Eu, obviamente, me preocupo com isso o tempo todo, até porque o tempo é exíguo, né? Deram 120 dias para a comissão, esperamos obter mais 7 dias, mas ainda assim o desafio é monumental. Já fizemos audiências públicas, 4 dias de audiências públicas, divididos em núcleos temáticos, né? Conceito, escopo de uma regulação, a questão da responsabilidade civil, a questão da governança e a questão dos incentivos à inovação. As audiências públicas foram muito significativas, elas trouxeram contribuições importantes, sobretudo porque é fundamental, num campo como esse, que envolve o nosso cotidiano, ter depoimentos concretos de grupos minoritários que são adversamente afetados pelos vieses cognitivos embutidos nos algoritmos, né? Então, todo tipo de minorias que se pode imaginar e até mesmo coisas que não se pode imaginar. Hoje mesmo, no New York Times, há uma matéria interessantíssima de uma nova atividade que eu nem imaginava que existisse e que surgiu com a pandemia. Com a pandemia, as pessoas começaram a estudar em casa, a trabalhar em casa e a fazer exames em casa. O chamado código de honra nos Estados Unidos é levado muito a sério. A fiscalização do estudante para ver se ele não está colando é levada muito a sério. Uma certa empresa chamada Honor Lock, que ela desenvolveu um algoritmo que procura, através de movimentos faciais, movimentos do corpo, reconhecimento facial, verificar se há alguma outra pessoa no ambiente de fundo onde a pessoa faz a prova, vigiada pela câmera do computador ou do laptop, se há outras pessoas, e para isso usam um reconhecimento facial, e também, pelos movimentos da cabeça, verificar se a pessoa está ou não fora do campo da câmara e pode, com isso, colar. Uma estudante, não por acaso negra, foi flagrada pelo algoritmo, tendo abaixado a cabeça mais do que seria razoável pelo padrão estabelecido pelo algoritmo. E, com isso, quiseram dar 0 para ela, para a prova. Mas é claro que aí a questão é saber, é o algoritmo, é a decisão humana? O algoritmo fez uma avaliação prévia, isso foi levado ao professor de biologia, depois ao diretor da escola, e eles reiteraram aquela decisão algorítmica, punindo o estudante. Depois, quando isso veio a conhecimento público, obviamente houve uma reversão. Mas esse tipo de coisa nós temos que lidar no dia a dia. As câmaras de reconhecimento facial muitas vezes levam a prisões arbitrárias, injustas, com consequências até dramáticas, né, em lugares onde a polícia age muito violentamente, como nos Estados Unidos. A questão da avaliação de risco de crédito, a questão do reconhecimento facial é impressionante como já se disseminou enormemente. Numa visita recente a São Paulo, quase todos os prédios na Faria Lima, por exemplo, já tem reconhecimento facial. Você se cadastra com a sua face e já entra direto ali. Isso pode gerar, obviamente, vários problemas. A questão dos diagnósticos médicos, né? A avaliação de risco de crédito, ela tem sempre também, pode ter resultados muito adversos, pode discriminar de maneira muito significativa, sobretudo as camadas mais pobres e até mesmo, inadvertidamente, as pessoas mais favorecidas. Um caso clássico ocorrido já há alguns anos foi o do presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, que era um professor, que tinha uma casa hipotecada e que foi a vida inteira professor, servidor público, se aposentou do FED e foi pegar uma nova hipoteca para casa e o algoritmo falou, não, o senhor não pode, o senhor está desempregado. Justamente no momento em que ele começou a ter uma renda maior do que ele teve na vida, ao dar palestras bem remuneradas e tal. Obviamente isso foi corrigido, mas virou até uma coisa folclórica. Como isso pode... Mas nem todo mundo tem o poder que o Ben Bernanke tem de convencer a empresa que avalia o crédito que aquilo foi errado. Seguros de saúde no mundo inteiro, o uso dos wearables, dos relógios, dos frequencímetros, tudo isso acaba compondo um quadro que permite, através de uma avaliação algorítmica,
fixar preço ou fixar mesmo as condições de aceitação a alguém em determinado plano de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, ou pontuar a pessoa adversamente ou não. Tudo isso, obviamente, leva à indagação se convém ou não convém regular, qual o custo de regular e qual o custo de não regular. No Brasil, essa pergunta, de algum modo, já foi respondida pela iniciativa que há no Congresso, né? Esses 3 projetos de lei aprovados pela Câmara dos Deputados que tratam da regulação da inteligência artificial. O custo de não regular é permitir que essas discriminações continuem a ocorrer de maneira que foge ao controle. O custo de regular, obviamente, é impedir que haja uma inovação tecnológica, impedir que as ferramentas de inteligência artificial atinjam o seu potencial e possam efetivamente tornar no Brasil, tornar o país competitivo também nessa área. O projeto de lei mais em evidência, que tem levado a maiores preocupações nessa comissão do Senado, é o projeto de lei 21. Ele resultou de uma proposta de um deputado cearense, que era baseada, sobretudo, em princípios gerais da OCDE, com caráter muito geral, principiológico, e que procurava dar uma regulação genérica para toda a inteligência artificial, sem definir precisamente o que fosse inteligência artificial, e com algumas previsões que poderiam ter um efeito adverso sobre o desenvolvimento de algumas áreas da chamada inteligência artificial. A ideia de inteligência artificial surge na década de 50 como uma metáfora que procurava, de algum modo, replicar as nossas funções cognitivas e de inteligência. Mas isso é uma metáfora que se revelou muito mais difícil de realizar do que se imagina. Mesmo hoje, com as ferramentas algorítmicas que a gente tem usado frequentemente, com uma precisão estonteante, por exemplo, o reconhecimento vocal e a capacidade de estabelecer um diálogo com uma máquina que vai fazer ou não uma reserva de restaurante. Nos Estados Unidos isso é muito comum e você, às vezes, nem distingue se é um falante humano ou não. Tudo isso ainda é baseado no poder bruto da computação. Nós não chegamos ao estágio em que haja uma inteligência, entre aspas, que tenha consciência de si mesma e possa, a partir disso, tomar decisões autonomamente. O que nós temos é a capacidade brutal de processamento de grandes conjuntos de dados e, através da aglutinação desses dados, da repetição, da reiteração, a identificação de padrões que possam ser usados naqueles casos. É isso que se usa no reconhecimento de voz e nos diálogos que há nos restaurantes. Através de repetições de padrões, aquilo consegue processar rapidamente uma resposta e criar uma ilusão de que está sendo, efetivamente, de que há alguma inteligência por trás daquela máquina. O que quase nunca há. De todo modo, essa ideia de uma inteligência artificial forte, que de alguma maneira replicasse ou mimetizasse a inteligência humana, ainda é longe de se tornar realidade. Nós temos várias aplicações de inteligência artificial, algumas delas não se caracterizam sequer como inteligência artificial, aqueles algoritmos que têm um resultado previsível a partir de regras lógicas que geram um resultado controlável. No conceito mais contemporâneo, já não se qualificariam como inteligência artificial. A inteligência artificial seria a capacidade de, através do processamento de quantidades enormes de dados, criar previsões, recomendações, ou mesmo propostas e decisões que possam auxiliar os decisores, as pessoas que vão se beneficiar daquilo, a atingir certas... É o meu? Não é o meu. É de alguém aqui, ó. Clarissa. Fiquei assustado, não era o meu. Algum algoritmo que se comunicou com outro, provavelmente, e fez com que... Ó, você está falando muito, está muito chato. Para com isso. Essas questões, obviamente, de regulação, elas levam, por exemplo, saiu agora recentemente um levantamento
do Tribunal de Contas da União sobre o uso da inteligência artificial na administração pública brasileira, nos 3 poderes, e a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, criada no ano passado pelo Ministério das Comunicações. E essa avaliação é bem interessante. O Brasil, segundo o relatório de Oxford, está numa relação de 132 países, em 63º lugar no uso da inteligência artificial na administração pública. E nos 30 países do Caribe e das Américas está em 6º lugar. Ou seja, nós temos muito caminho a percorrer e muita coisa a fazer. As áreas onde há mais atenção a isso são, provavelmente, no judiciário, onde já há o uso de algumas ferramentas que são chamadas de inteligência artificial, mas que, na verdade, são ferramentas de automação e que auxiliam as atividades de secretaria, as atividades de triagem, mas que não chegam a ser capazes ainda de propor modelos decisórios, como já se fala, por exemplo, na França. Na França há um debate intenso sobre a chamada justiça preditiva, que através da mineração de quantidades grandes de dados de todo o acervo processual, fosse capaz já de identificar exatamente quais os padrões decisórios daquele juiz, daquele tribunal, daquele caso, daquelas hipóteses específicas e, com isso, propor ao magistrado modelos de decisão que garantissem uma isonomia maior nas decisões, evitassem essa discrepância jurisprudencial que existe no mundo inteiro e no Brasil, com o volume assustador que nós temos, ainda mais. Nós ainda estamos longe disso, mas é um problema que nos preocupa muito, né, na comissão. Feitas essas audiências públicas, então, e ainda faremos um seminário internacional agora dia 9 e 10 de junho, e depois alguns workshops com autoridades estatais de alguns países, já acho que alguns consensos começam a se formar. Por exemplo, quanto à responsabilidade civil, esse é talvez o maior núcleo de preocupação do projeto da Câmara. Foi proposto de maneira desastrosa que a responsabilidade em todas as aplicações de inteligência artificial, indistintamente, devesse ser subjetiva, que a imputação devesse ser subjetiva em todas as modalidades de inteligência artificial. Isso, obviamente, contraria frontalmente o ordenamento, né, tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, e não atende à complexidade do próprio desenvolvimento da inteligência artificial. Nós simplesmente não temos ideia do que poderá vir a acontecer nos próximos anos. O desenvolvimento tem sido muito rápido, imprevisível. Algumas coisas que se esperava que acontecessem não aconteceram e outras que nós não esperávamos aconteceram, né? Eu brinquei outro dia que nós, quando éramos crianças, víamos na TV o desenho animado dos Jetsons. Queríamos ter carros voadores. Mas ninguém imaginava que fôssemos ter celulares que pudéssemos falar e processar como computadores. É imprevisível, não é controlável, mas tem um impacto enorme na vida das pessoas. Um caso clássico de um uso desarrazoado de um algoritmo é de uma empresa chamada Compass, que produz que tem um produto que avalia os elementos necessários à concessão de benefícios prisionais, de liberdade condicional, ou de avaliação até mesmo da dosimetria da pena, e uma caixa preta, um algoritmo de propriedade da empresa que desenvolveu isso, e que se revelou portadora de um viés tremendo contra as pessoas de origem africana, que acabavam sempre recebendo punições mais severas, ou tendo benefícios negados, tendo a liberdade condicional negada, ou tendo a redução da pena negada, ou tendo a pena aumentada em razão da raça. Não que os programadores originais tivessem uma intenção de criar esse viés, é que o conjunto de dados que foi usado era predominantemente de pessoas de origem caucasiana, como eles dizem nos Estados Unidos, e isso acabou gerando na máquina um viés discriminatório contra todos aqueles que não se encaixassem naquele modelo.
É isso que tem acontecido também, por exemplo, com as máquinas de reconhecimento facial, né? Que elas muitas vezes se baseiam em um conjunto de dados viciado ou uniforme, ou não suficientemente heterogêneo, e com isso ela vai, através da repetição e do aprendizado com aquela identificação de conteúdos e de faces, ela vai reiterando aquilo e acaba gerando, então, uma discriminação crescente de todos aqueles que não se enquadram naquele modelo. Isso levou a União Europeia. A União Europeia talvez o lugar no mundo onde se mais tem discutido isso no estágio mais avançado. É um modelo já de regulação da inteligência artificial que se discute há alguns anos e que tem talvez a maior possibilidade de ser implementado. E ali o modelo é o modelo de gestão de riscos, tratar cada uma das aplicações de inteligência artificial de acordo com o risco que ela implica, até mesmo proibindo algumas delas de antemão, como o reconhecimento facial, a não ser que haja uma justificação muito precisa e clara e uma auditabilidade do conjunto de dados e do algoritmo para evitar as discriminações, algoritmos que manipulem as audiências ou produzam falsas ilusões ou gerem polarizações muito grandes. Aí talvez nós tivéssemos até que rever os algoritmos que são usados nas redes sociais, são, em princípio, proibidos. E, por outro lado, também lá na União Europeia, há a tendência de fazer com que a responsabilidade civil seja definida setorialmente e de acordo com os riscos efetivos de cada uma das aplicações de inteligência artificial, criando-se um seguro obrigatório para algumas aplicações de risco maior. Por exemplo, os veículos autônomos, né, tão prometidos, ainda não se encontram em condições de venda ao consumidor. Houve alguns acidentes muito reportados aí com alguns Teslas, com alguns Volvos. Numa escala de 1 a 6, nós estaríamos ainda na fase 3, né, dos veículos que são comercializados, mas quando eles se tornarem realidade, quando esses veículos autônomos substituírem os milhões de caminhoneiros no mundo, os milhões de taxistas no mundo, isso obviamente vai ter um risco enorme. Então, a proposta é que se crie não só o seguro obrigatório, responsabilidade objetiva, para que o consumidor e a vítima, né, não tenham que se contentar com uma demora na recomposição do dano, também um fundo que possa, de alguma maneira, garantir uma reparação integral daquela lesão, daquele dano sofrido. E isso, obviamente, leva também na União Europeia a uma proposta mais polêmica, que é uma proposta de uma autoridade central que possa, de algum modo, regular e continuamente monitorar o desenvolvimento da inteligência artificial. No Brasil, é difícil conceber esse tipo de autoridade central. Até mesmo para a autoridade de proteção de dados no Brasil, houve um problema de adaptação, de como implementar. Estamos até hoje vivendo isso. Originalmente, no projeto, assim como nos outros países, a autoridade era independente, não deveria prestar contas ao presidente da República, e, no fim, acabamos tendo um modelo de uma autoridade que é um órgão da presidência da República, que está vinculada e que, portanto, corre o risco de sofrer alguma intervenção política, ainda que não tenha sofrido até agora. Esse desenho institucional também leva a uma outra questão. Qual é a governança que se deseja? É uma governança como aquela da LGPD, onde você cria um modelo de autorregulação regulada ou corregulação, onde os vários setores mais afetados fazem códigos de conduta e sistemas de compliance avançados com prestação de contas a algumas autoridades, ou não? Será que esse modelo é adequado para as atividades de inteligência artificial de menor risco? Essas são discussões que, obviamente, vão e têm ocupado a comissão e que não têm uma resposta fácil. De alguma maneira, é fácil
nós definirmos o que é inteligência artificial. Há um certo consenso quanto a isso, para uma definição genérica que evite tratar como inteligência artificial algumas aplicações que são mera automação. É relativamente fácil definir alguns princípios, mas será que isso é suficiente, adequado para termos uma regulação? Será que não seria necessário ter também normas com maior densidade normativa que permitissem aplicar sanções àqueles comportamentos indesejáveis, punitivos, né, com sanções severas? Se for assim, quem seria encarregado de aplicar essas sanções? Seria uma autoridade centralizada ou não? Seriam autoridades setoriais ou não? É desejável ter uma regulação abrangente, com pretensões totalizantes sobre um campo tão vasto e variado, imprevisível, como a inteligência artificial, ou é melhor deixar que os vários setores onde ela tem se desenvolvido, por exemplo, veículos autônomos é uma coisa bem diferente de um algoritmo que vai tomar decisões que afetem a vida das pessoas, como, por exemplo, na avaliação de risco de crédito? Será que convém centralizar toda a regulação numa só entidade? Esse tipo de questão, para o qual não há uma resposta simples, é que tem nos atormentado, né? De todo modo, seria importante, já que essa primeira resposta foi dada, quer dizer, o Parlamento brasileiro entendeu que já é o momento de regular a inteligência artificial, nós teremos que fazer o melhor trabalho possível para permitir que o Brasil se torne competitivo nessa área, para estimular a inovação e para fazer com que nós, efetivamente, tenhamos uma estratégia brasileira de inteligência artificial. É muita ambição para uma comissão de juristas. A Dora Kaufmann falou, mas por que só de juristas? De fato, é uma boa pergunta. É que o regimento do Senado, como se trata de uma discussão de lei, prevê que sejam convocados juristas e não sociólogos, economistas ou técnicos de informática. Mas, obviamente, é para isso que existem as audiências públicas, os seminários e os aportes todos que estão, aliás, estão abertos até o dia 11 de junho, prazo aberto para entrega de contribuições à comissão, que vai procurar, obviamente, fazer um projeto que não, um anteprojeto de substitutivo, que os senadores poderão ou não aprovar, levando em consideração os últimos desenvolvimentos no mundo e todas essas complexas questões que estão imbricadas no desenvolvimento da inteligência artificial. Obrigado a todos pela atenção.